Próximo painel com o tema Processo de Conhecimento do Novo CPC. Gostaríamos de convidar para presidir a mesa a doutora Ana Luísa Mouzinho, secretária-geral adjunta do OAB Pernambuco. Doutor Bruno Xavier, advogado e professor da UniFG. E convidamos como debatedor, convidado pela OAB Subseção Vitória, a doutora Maria Eduarda Santa Cruz, advogada, professora da Faculdade Osman Lins e doutoranda em Direito pela Universidade de Buenos Aires, UBA. Bom dia a todas e a todos, mais uma vez. Eu gostaria de agradecer ao ao diretor-geral da ESA, Carlos Neves, o convite para mais uma vez participar desse seminário de atualização jurídica, que, como eu falei anteriormente, estão sendo extremamente importantes para a advocacia interiorana. Eu, inclusive, tenho me beneficiado desses seminários, porque tenho acompanhado a escola em todos os seminários. Eu acho que eu só não fui para o de Caruaru, né, Carlos? E tenho aprendido muito nesses seminários. Vocês não têm ideia do quanto eu tenho saído diferente. Eu me sinto sempre uma advogada com mais conhecimentos, uma pessoa melhorada. Então, de fato, eu gostaria de parabenizar mais uma vez a ESA, na pessoa de Carlos Neves, e dizer que vocês são realmente muito sortudos de terem Carlos na presidência, na direção-geral da ESA, para trazer para o interior esses temas tão importantes para debater. Então, sem muitas delongas, vamos passar para o nosso painel, que é o processo de conhecimento do novo CPC. Nós vamos iniciar com a doutora Maria Eduarda Santa Cruz, que terá 15 minutos para suas considerações. Oi, gente, bom dia. Estou vendo aqui alguns alunos, que bom. Veja só, na verdade, assim, para falar sobre no novo CPC, a gente precisaria, digamos, de um dia inteiro, né? Porque eu estava conversando aqui com o meu colega. Então, a gente vai ter que dar uma explanação geral. Eu vou introduzir para vocês as mudanças principais. Ele vai entrar num tema que escolhemos juntos, um tema que realmente é bem relevante para quem está na área e para quem não está também, que está em outras áreas do direito. O CPC, na verdade, é importante para todas, né? Então, assim, o que é que eu trouxe para vocês? Com o novo CPC, qual seria a ideia principal do novo CPC? É justamente, até para quem não atua na área civil, é a conciliação, né? É você tentar conciliar, você tentar chegar a um acordo sem realmente o processo precisar ser julgado. A reforma do CPC inteira foi visando isso, foi visando a conciliação. Quando a gente fala da conciliação, a gente traz à tona a audiência de conciliação, que hoje, né, é conhecida por todos, que deve ter antes da contestação. Eu trazendo para vocês o que acontece no novo CPC, eu também tenho que trazer as críticas, né? Porque, assim, se o código introduziu essa audiência de conciliação, será que realmente os juízes estão obedecendo o novo CPC em relação às audiências de conciliação? Eu acho que deve ter gente aqui que atua na área, né? E acho que, né? Porque, assim, para quem atua na área, a gente percebe que vários juízes eles estão pulando essa audiência de conciliação. Agora, sim, sendo bem crítica em relação a eu, que advogo também na área, a minha profissão de advogada, eu sei que, dependendo da vara, essa audiência de conciliação iria atrasar os processos, né? Porque a gente sabe que o judiciário foi implantado no novo CPC, mas o judiciário não teria estrutura, né? Os conciliadores, você não tem conciliador suficiente, né? Você não tem espaço suficiente. E as datas dessas audiências, elas não são impostas pelo código, né? O prazo para marcação. Então, assim, você poderia marcar uma audiência de conciliação de um processo que seria simples de resolver, você marcaria para 90 dias, para 120 dias. Então, um processo que seria simples, você acabaria atrasando. Dou razão aos juízes, a alguns juízes, né, de pular essa audiência. Mas, assim, querendo seguir o novo CPC, a questão do processo realmente ter um julgamento, o processo realmente ter um mérito. Então, assim, acho que realmente deveria ter um esforço maior do judiciário para que se seguisse o novo CPC. Mas, em relação às audiências, a gente que advoga, a gente sabe que é difícil cumprir. Em relação aos recursos, aconteceram algumas mudanças nos recursos que tiraram essa ideia do recurso ser protelatório, né? Do advogado utilizar o recurso para conseguir mais tempo, né? Conseguir ganhar tempo, na verdade. Hoje o recurso é mais direcionado, né? Queria uma manhã inteira para falar dos recursos, mas como a gente não tem,
Aí por isso que estou dando essa pincelada. O que é que eu trouxe do recurso que eu achei interessante? Foi justamente as jurisprudências defensivas. Vocês já ouviram falar das jurisprudências defensivas? Então, assim, realmente, o CPC ele conseguiu melhorar essa jurisprudência defensiva, né? Hoje, os desembargadores, os tribunais, quando eles pensam em atuar nas jurisprudências defensivas, eles têm o CPC barrando isso. Então, assim, se não se aceitava um recurso porque o carimbo estava borrado, né? Hoje, esse recurso já deve ser aceito segundo o novo CPC, né? Ou seja, esses erros devem se passar por cima, devem ser relevantes. Achei ótimo realmente do novo CPC trazer isso, porque muitos recursos deixavam de ser julgados na hora certa por conta dessas jurisprudências, né? Jurisprudências que eram feitas no próprio tribunal pelos desembargadores, né? Eles mesmos faziam as jurisprudências e atuavam colocando essas jurisprudências em prática, né? A ordem cronológica, na conclusão. Alguém tem conhecimento de que essa ordem está sendo cumprida? Quem atua na área? Não? Aqui em Vitória assim, lá em Recife, em algumas varas, essa ordem cronológica, às vezes, eu não sei se eles usam como desculpa, né? Quando você vai despachar a ação e eles falam, não, está na ordem cronológica, a sua ordem não é agora. Então, assim, você fica nessa dúvida se eles estão usando como desculpa, né? Ou se realmente a ordem está sendo seguida. Mas eu acredito que tem algumas varas que tenham colocado em prática. Mas eu acho também que tem outras varas que está se utilizando como uma desculpa para você não despachar a ação na hora, né? Mas foi uma ideia legal do novo CPC. Eu acho até que é mais justo, né? Você colocar uma ordem do que você está simplesmente... Antes, o que é que acontecia? A vara despachava aquela ação que o advogado ia atrás, né? A ação que o advogado não ia atrás, que ficava lá, ela também era esquecida. Então, achei importante para que seja mais justas os despachos das decisões. Mas, realmente, não tá sendo seguida, está se usando como desculpa em algumas varas, né? A unificação das jurisprudências, acho que aí está tendo mais utilidade, né? Quem está na área está vendo que realmente está havendo a unificação da jurisprudência. Os juízes têm reclamado dessa unificação, a gente sabe que tem, porque alguns juízes acham que tirou deles aquele poder de realmente julgar de acordo, além da lei, né, de acordo com o que eles achavam da situação. Olhando por esse lado, você como juiz pode ter essa visão. Mas como advogado, eu acho que para a gente ficou até mais prático e mais rápido, né? Oi? Exatamente, para a segurança jurídica, né? Agora, para as empresas grandes, realmente tem tido uma crítica muito grande aí, porque acabou sendo perigoso, né? Para as empresas grandes. Então, elas têm feito uma auditoria interna maior para ver se realmente vale a pena você entrar com aquele tipo de ação, se você já sabe que a decisão é tal e vai prejudicar a empresa que não entra com uma ação só daquele tipo, né? Ela entraria com várias ações iguais. Então, na verdade, seriam várias decisões iguais e que pode prejudicar a empresa. Então, essa auditoria aí está sendo feita. Achei essa parte do CPC, eu achei bem consciente. Achei bem melhor do que você muitas vezes acontecia de entrar com um processo, cair para um juiz que tinha um entendimento diferente, e aí depois você entrar com um processo de novo para cair para um juiz que tinha um entendimento parecido com o que você queria. Então, achei essa unificação bem legal. O procedimento, né, que a gente viu que hoje o procedimento foi mais unificado, né, seria o especial, né, e o procedimento comum. Na verdade, assim, o novo CPC, ele trouxe as coisas, ele trouxe mudanças que na prática elas já vinham existindo, né? Elas precisavam ser escritas. A ideia de você ter celeridade no processo, de realmente o processo ser mais resumido, é o sonho de qualquer advogado, na verdade, né? Dependendo da parte que você esteja, mas se você for olhar de uma forma geral, é o sonho de qualquer advogado. E de não abarrotar o judiciário. Então, vamos tentar a conciliação. Mas acho que o CPC teve grandes ideias, acho que teria tudo para dar certo, ou tem tudo para dar certo, mas eu acho que realmente precisa-se de estrutura, precisa-se de conciliadores treinados também, né? Você não pode colocar simplesmente qualquer pessoa para tentar conciliar, né? Tem que ter uma pessoa que tenha um curso apropriado, e a questão também que o CPC não entra
é o pagamento desses conciliadores. Isso aí tem que ser discutido. Porque tem uma hora que o novo CPC ele fala que se houver justiça gratuita, essa conciliação seria gratuita. Mas se não houver, quem ia arcar com essa conciliação? Seria a parte? Porque se a parte for arcar com a conciliação, dependendo da ação e se ambas as partes, o autor e o réu, não veem que há uma conciliação, eles podem querer pular isso. O que se critica muito também é isso. Vocês que atuam na área, se, por exemplo, você é autor e tem o réu na situação, e você como autor, vê que não há ali uma conciliação, você não tem o direito, por si só, de ter a palavra de não querer a conciliação. Você teria que ter também a palavra do réu, né? Se os dois juntos acharem que não deve ter a conciliação vai ser pulada, né? Mas se só um achar e o outro achar que deve, então a conciliação vai acontecer. Aí o que é que acontece para quem age de má fé? Protelar o processo, né? Porque você, como autor, acha que realmente não sabe que ali não tem uma conciliação, mas o réu quer protelar aquilo ali, e ele diz, não, eu quero a conciliação. Que ele sabe que naquela vara, para ser marcada a audiência de conciliação, é mais de 100 dias. Então, ali ele vai protelar o processo. Então, talvez tenha que se ajeitar aí, se ajustar aí essa forma, porque uma coisa que foi para adiantar, se for usada de má fé, que sempre tem, né, acaba sendo utilizada para protelar, e está sendo muito utilizada para essa forma. Então, aí a gente teria que ver, ajustar, na verdade, são os ajustes que vão ser feitos com o dia a dia mesmo, né? De como é que vai ser utilizado se tiver que modificar alguma parte, né? Em relação a isso. Então, assim, a ideia do novo CPC, eu achei uma ideia muito atualizada, muito favorável. A ideia de conciliar, a ideia de chegar a um mérito mais rápido da ação. Mas eu acho que realmente falta estrutura. Eu acho que com a estrutura vai melhorar muito. E eu acho que é um projeto, um novo projeto que, daqui a um tempo, quando ele começar realmente a ser colocado em prática, principalmente pelos juízes, pelo judiciário, eu acho que tem tudo para dar certo. Eu vou passar a palavra agora para o meu amigo aqui, o meu colega, e ele vai introduzir um assunto que a gente achou interessante trazer para vocês. Qualquer pergunta vocês podem fazer. Depois dele falar, a gente pode conversar sobre mais algum assunto. Gostaria de parabenizar a doutora Maria Eduarda pela explanação extremamente prática e didática. E vou passar diretamente a palavra para o doutor Bruno Xavier para falar um pouquinho sobre o tema. Obrigado, bom dia. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade da ESA, tá, o convite do meu amigo aí, Antônio Júnior, tá, pode chamar de Juninho, né, apesar do tamanho, né, para estar aqui falando um pouco, né, sobre o processo de conhecimento no novo CPC. Né? Então, a gente tem um CPC aí que está há 1 ano e praticamente 6 meses, né, em curso. Né? Ele entrou em março do ano passado. Né? E a gente vê que, na verdade, o CPC ele não traz só uma mudança de procedimento. Né? Ele requer também uma mudança cultural, uma mudança de cultura, né, para o judiciário brasileiro, né, para quem litiga também está aí no judiciário brasileiro. Certo? Então, a gente vê essa questão aí da conciliação, da mediação, que não, às vezes o brasileiro ainda não está preparado para isso. Né? Então, talvez com o tempo, né, o CPC só está começando a caminhar agora. Né? Então, e dentro, né, dessa mudança, ele tem trazido, né, ele tem buscado bastante efetividade e bastante celeridade também. Né? E quando a gente fala de celeridade, é bom a gente deixar claro o seguinte, né, que a agilidade ela é importante para o processo, tá? Mas não o julgamento a jato. Né? Aquele muito rápido. Por quê? Porque o tempo ele é super importante para que a causa ela fique madura, né? Para a cognição exauriente do juiz. Certo? Então, o tempo é importante para dar ao juiz o conhecimento, né, da tutela que tá se buscando. Certo? Então, na verdade, quando a gente fala de celeridade no processo, é buscar um tempo justo, certo? Dentro de um tempo justo, a justiça, né? Buscar a verdade. Né? Então, vejam, dentro disso aí, logicamente, a gente teve uma grande mudança, né, no processo de conhecimento, quando a gente vem falando das tutelas provisórias. Né? Então, vejam, às vezes, esperar essa cognição exauriente, às vezes, esperar todo esse tempo, esse decurso de tempo, né, ele vai de encontro, ele vem a prejudicar o bem de vida do processo. Né? Ele pode vir até a se perder, né, durante essa demora
aí, né, a causa madura, né? Então, a gente teve uma mudança bem interessante no tocante às tutelas provisórias, né? Então, vejam, nós tínhamos, né, no CPC anterior, no CPC de 73, né, a questão da tutela antecipada, né, onde se buscava realmente antecipar o mérito pleiteado, né, e nós tínhamos um processo cautelar, né, que se buscava cautela ao bem de vida do processo, né, se buscava segurança ao bem de vida do processo, né. Então, buscando aí o sincretismo processual que já vinha sendo efetivado desde 2006, com a mudança do processo de execução, né, com o Código 73 também deixou de existir o processo cautelar, né, ele se tornou um procedimento dentro do processo de conhecimento, certo? E, então, passa, né, o Código de Processo Civil a tratar, né, as tutelas provisórias como a tutela antecipada, que é aquela que realmente vai antecipar o mérito, certo? A tutela cautelar, que é aquela que vai resguardar o bem de vida do processo, e a tutela de evidência, que de alguma forma também antecipa, né? A tutela de evidência, ela vem sendo tratada como uma novidade, mas se a gente for ver, ela já existia lá no artigo 273 do CPC de 73, no seu parágrafo 7º, certo? Então, vejam só, então, logicamente, né, como eu falei para vocês, o tempo, né, ele é importante, né, para a gente atingir essa causa madura, né, para que a gente tente chegar ao mais justo, certo? Mas, em algumas situações, né, a urgência, né, na verdade, ela vai fazer com que a gente venha aí buscar uma tutela de forma mais rápida, né? Quando a gente vai falar da tutela provisória, certo? Então, vejam só, para isso, logicamente, serão necessários alguns requisitos. Por quê? Porque eu vou pedir ao juiz, através de uma cognição sumaríssima, né, de elementos de evidências mínimos, né, ele venha a tutelar o direito, certo? Então, seriam esses requisitos, que acredito que todo mundo já conhece, né? Então, primeiramente, aquela fumaça do bom direito, né, o Fumus Boniuris, certo? Eu teria que ter também o periculum in mora, né, o perigo da demora, né? Ou seja, o risco ele tem que ser um risco atual, né? Ele tem que ser um risco irreparável ou de difícil reparação, né? E também a questão da reversibilidade, né, da decisão, porque essa decisão é uma decisão precária, uma decisão que pode ser modificada a qualquer tempo, né? Ou seja, o juiz só vai proferir realmente a decisão definitiva no momento da sentença, certo? Logicamente que a reversibilidade, em alguns momentos, a gente vai afastar até para uma segurança e efetividade, né? Logicamente. Então, existem situações, né, quando a gente fala que a gente vai privilegiar sempre o direito provável de uma parte, né, em detrimento do direito improvável da outra parte, né? Então, logicamente, em algumas situações a gente acaba afastando a reversibilidade, cabendo, caso, né, a decisão seja modificada, apenas aí perdas e danos à parte contrária, certo? E o interessante, uma mudança bem interessante que o novo CPC trouxe e que eu vejo pouca utilização, que a gente vê pouca utilização, até porque eu sinto, eu já ingressei uma vez com essa tutela, e a gente sente até dificuldade do judiciário, né, nessa novidade, que é a tutela antecipada em caráter antecedente, né? Eu vejo muita dificuldade, inclusive do judiciário, em aplicar, né, como proceder quando se requer uma tutela antecipada em caráter antecedente, né? Então, vejam, a tutela antecipada, né, ela sempre foi incidental. Então, eu, na minha petição inicial, né, iria requerer, né, que o juiz, trazendo esses elementos aqui que eu já falei, que o juiz, através de uma cognição sumaríssima, né, ele me concedesse, me antecipasse alguns efeitos, né, da tutela. Então, sendo que a urgência, às vezes, né, ela acontece no mesmo tempo em que nós estamos peticionando. Então, o CPC ele busca facilitar isso. O que é que ele diz? Ao invés de você preparar a sua petição inicial, trazendo todos os requisitos, né, previstos lá, que agora, se não me engano, está lá no artigo 313, você vai fazer o seguinte: você vai trazer apenas os elementos da urgência, né? Então, você vai indicar o porquê
qual foi o direito ferido, qual é a tutela que você está buscando, certo? E você apenas cita, né, nessa petição qual é a tutela final que você vai buscar, né, no momento da cognição exauriente, né? Então, acontecia muitas vezes, às vezes, casos de urgência, plano de saúde, né? Então, o seu cliente está lá para ser atendido e o plano de saúde diz que ele não vai cobrir aquele procedimento, apesar de se tratar de um procedimento de urgência e emergência, né? Então, o que é que acontece? Plantão judiciário, um sábado, já a pessoa tem que parar para fazer toda uma petição inicial, bem elaborada, para procurar o plantão judiciário, né? Então, o que é que ele faz? Ao invés disso, vamos tratar apenas da urgência, né? Depois a gente adita essa petição inicial, né? Então, o caso é urgente, né? Então, ele é concomitante com a propositura da ação. A urgência é concomitante com a propositura da ação, né? Então, vamos nos ater apenas à urgência, né? Então, é possível, né, hoje em dia é isso, a gente ingressar com o pedido, né, isso só é cabível, deixando aqui bem claro, na tutela antecipada, tá? Então, não é cabível nem na tutela de evidência, certo? Na tutela cautelar, a gente fala na tutela antecedente, mas de forma incidental, juntamente com o processo. Então, vejam, a gente vai buscar a urgência que é concomitante com a propositura da ação, certo? Nesse momento, quando o juiz recebe, né, a sua petição inicial, né, ele pode deferir ou indeferir a sua petição, na verdade, o seu pedido, né, de tutela antecipada de urgência, tá? Então, vejam, uma vez, né, indeferido, né, o seu pedido de urgência, tá? Você teria um prazo agora de 5 dias, né, para aditar, né, a sua petição inicial, para que o processo ele voltasse agora ao seu curso normal, certo? Então, você teria aí que em 5 dias fazer ele não chama de aditamento, na verdade ele chama de emenda, uma vez, né, que a petição inicial ela não foi devidamente recebida, certo? Então, é uma emenda, né, para que aí, a partir da emenda, 5 dias, né, você tem para emendar, e depois da emenda o processo segue o seu curso normal, onde a parte citada, a parte contrária vai ser citada para integrar a lide, intimada para decisão de mediação e conciliação, certo? Então, caso não haja essa emenda à petição inicial, o processo ele é extinto sem resolução de mérito. Lembrando que, uma vez extinto sem resolução de mérito, não caberia aí, né, a sucumbência em honorários, porque a parte contrária ela foi citada, certo? Uma vez que o seu pedido ele foi indeferido, né? Mas pode ser também, né, que o juiz ele venha a conhecer, né, ele venha de forma sumaríssima, né, ali conceder, né, a tutela pleiteada, certo? Então, nesse caso, uma vez concedida, né, essa tutela antecipada em caráter antecedente, tá? É cabível, né, ele vai intimar parte para o cumprimento, né, da decisão. Essa decisão ela pode ser uma decisão liminar, ou o juiz também ele pode marcar uma audiência de justificação prévia, né? Coisa que a gente não vê no dia a dia no judiciário, audiências de justificação prévia. Então, geralmente, ele já manda emendar inicial, ao invés de marcar uma audiência de justificação prévia, até, como a Eduarda falou aqui, pela própria estrutura do judiciário, não tem tempo, não tem funcionário suficiente, né? Então, até abrindo um adendo aqui, teve um despacho inicial que eu verifiquei bem interessante de um juiz lá de uma vara civil de Jaboatão, que, ao invés de intimar as partes para uma audiência de conciliação e mediação, ele fazia uma crítica à estrutura do judiciário. Ele dizia que ele não tinha na vara funcionários suficientes, que não tinha tempo suficiente para aquilo. Então, o que ele fazia? Ele intimava as partes para, em 20 dias, informar se existia a possibilidade de acordo. Não havendo, depois desses 20 dias, começava-se a contar o prazo para contestação, né? Então, vejam, voltando aqui ao que a gente estava falando, da tutela antecedente, certo? Então, uma vez a parte intimada, né, para o cumprimento, ela também vai ser citada para integrar a lide e também intimada para o juiz desde já marca a audiência de conciliação e mediação, certo?
E a parte, né, que a parte autora que ingressou com a ação, que ingressou com o pedido de tutela, né, em caráter antecedente, ela agora será intimada para aditar, não é emendar, não, uma vez que o pedido dele foi aceito, para aditar, né, a sua petição agora no prazo de 15 dias, certo? Então, aditando a petição inicial no prazo de 15 dias, certo? O processo ele segue agora ao seu curso, né, normal, né? Ele volta ao curso aí do processo de conhecimento, com audiência, não havendo acordo em audiência, não havendo autocomposição, então teremos aí 15 dias para a apresentação da contestação. Mas aí o legislador ele trouxe também outra novidade, né? Que é o quê? Que é a possibilidade de estabilização dos efeitos dessa tutela em caráter antecedente, né? Porque, veja, às vezes, né, a parte contrária, ela não quer o litígio, ela não quer litigar, mas ela só quer uma segurança jurídica. Ela quer que realmente aquela decisão, na verdade, aquela obrigação que ela vai cumprir, seja por determinação do judiciário, para que ela se sinta mais segura, certo? Então, ela não tem o objetivo do litígio, certo? Então, o ingresso com a parte autora ingressa, né, muitas vezes orientada até pela parte contrária, olha, administrativamente eu não consigo cumprir isso, extrajudicialmente não dá. Agora, se você fizer um pedido, a gente cumpre rapidamente. Então, faço o pedido ao judiciário, o juiz concede, ele cumpre a obrigação. Mas o litígio acaba aí, não tem mais interesse das partes em estar litigando, certo? Então, nesses casos, é possível, né, a estabilização dos efeitos dessa tutela. Né? É quando o processo ele será extinto, mas os efeitos de uma decisão, de uma tutela, de uma decisão precária, né, ela continua a produzir efeitos, certo? Ela não desaparece, né? Porque, veja, para ela continuar produzindo efeitos, ela teria que ser confirmada, né, em sentença. Essa sentença teria que transitar em julgado, né? Só assim a decisão poderia continuar a produzir efeitos. Então, é uma possibilidade de uma decisão precária produzir e continuar produzindo efeitos, certo? Ainda, né, que não tem uma decisão definitiva, né? Então, mas para isso, né, a parte autora, aquela que requer, ela tem que demonstrar ao juiz, né, que ela busca, né, a estabilização dos efeitos da tutela, certo? E a parte ré, né, a parte contrária, certo? O Código de Processo Civil, aí a gente entra numa polêmica, ele fala o seguinte, ele fala da não interposição de recurso, né, pela parte contrária, né? Então, quando a gente fala da não interposição de recurso, o recurso cabível nesse caso seria o agravo do instrumento, né, quando a gente vai debater, a gente vai aí recorrer de tutela provisória, né, está no inciso 1 lá do 2015, né? Então, quando a parte não entrar com agravo, caso a parte não entre um agravo de instrumento, né, e a parte contrária tivesse interesse em estabilizar, a decisão estaria estabilizada, né, e o processo ele findaria ali, né? Mas vejam, a partir do momento que a gente fala, né, o CPC, na verdade, ele fala de recurso, da interposição de recurso, ele acaba um pouco que tirando uma garantia constitucional da parte contrária. Certo, pode ser que eu não queira recorrer, que eu não queira levar aquela decisão ao poder, à segunda instância, porque eu não tenho ainda elementos. Eu precisaria de uma cognição exauriente, eu precisaria da fase do processo de conhecimento, né, para demonstrar que o direito da parte contrária não é válido. Eu não quero recorrer, mas eu quero contestar, certo? Então, eu tenho que ter essa garantia do contraditório e da ampla defesa, né? Aí, veja, ele fala de recurso. Então, a doutrina ainda está, né? O código está... O código está caminhando, né? A doutrina ainda está dividida a esse respeito, mas o certo seria a questão de recurso. Então, não recorrendo, e a parte contrária, né, tendo aí, na verdade, interesse na estabilização, o processo se extingue, aí ele não se extingue com resolução de mérito, como eu disse, ele não traz decisão de mérito, certo? E a decisão estaria aí estabilizada, certo? E só poderia, logicamente, ela pode ser revista, certo? Por uma ação própria, no prazo de 2 anos, né, dessa decisão, da publicação dessa decisão. Qualquer uma das partes que tivesse interesse na revisão, aí poderiam, nesse prazo aí de 2 anos, né, rever essa decisão precária, certo? Ultrapassado 2 anos, aí
não tem mais como discutir, apesar dela não fazer coisa julgada. Ela fica num limbo, que ninguém sabe onde é esse limbo, que ela fica localizada, certo? Mas ela não faz coisa julgada e não pode mais ser revista. A gente precisaria aqui de uma manhã inteira aqui para estar discutindo esse tema. O tempo realmente é curto, certo? Mas é um tema bastante interessante, um tema que a gente deve realmente, os advogados, a gente deve estar estudando mais, deve estar buscando mais aí, conhecer melhor essa tutela antecipada em caráter antecedente, trazida pelo novo Código de Processo Civil, certo? E para a gente ver realmente como é que vai se aplicar aí no Poder Judiciário. Obrigado. Eu gostaria de agradecer ao doutor Bruno pelos esclarecimentos de um tema extremamente importante que faz parte do nosso dia a dia, né, pessoal, forense. Então, agradecer também o painel e entregar os certificados aos palestrantes. Agradecendo mais uma vez a doutora Ana Luísa Mouzinho, doutor Bruno Xavier e doutora Maria Eduarda Santa Cruz. Muito grata pela participação dos senhores nesse painel.